Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer o Carluxo, que reagiu aí depois da operação da Polícia Federal neste dia 11 de julho. E tudo agora está sendo escancarado. É um negócio impressionante, a cara de pau desse pessoal que ainda tem coragem de alegar perseguição. Agora tem áudio aí que está sendo revelado que mostra conversas entre Bolsonaro, General Heleno, pois é, e o ex-chefe da ABIN, hoje o deputado federal, o Ramagem, pré-candidato à Prefeitura do Rio. Atenção, povo do Rio aí, cuidado, hein? Mas eu acho que o Eduardo Paes está com a reeleição garantida, o atual prefeito. Então eu vou trazer detalhes para vocês. E qual que era o motivo dessa conversa entre Bolsonaro, General Heleno e o ex-ABIN? Blindar Flávio Bolsonaro, que na ocasião estava sendo investigado por rachadinha, o crime de peculato. E aí a coisa foi muito bem acobertada, entraram num acordo ali que muitos apontam com o STF contra a CPI da Lava Toga. O STF fez a parte dele, dando uma engavetada, e ficou por isso mesmo. E agora eles querem ficar aí revoltados em relação à rachadinha do Janones. Não tem moral para criticar, então a gente tem. A gente critica a rachadinha aqui de ambos os lados, tem moral para criticar, mas o clã Bolsonaro não tem, não. Eu vou explicar tudo, por que o Carluxo tá dando esse ataque de pelanca, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Se gostar do vídeo, manda o joinha pra cima, não custa nada, clica aí. Se não gostar, joinha pra baixo, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, vamos começar aqui com o Carluxo. Carluxo foi lá nas suas redes sociais e escreveu o seguinte: a verborragia do dia da imprensa, o gabinete do ódio do sistema é tentar dar uma cara à narrativa suja deles, sem nunca sequer mostrar nenhuma prova. Ô, Carluxo, o que é isso, cidadão? A não ser o fetiche por minha imagem. Imagina alguém ter fetiche pela imagem do Carluxo? Todos sabem, diz ele, que isso tem método. Viva o gabinete da ousadia. A democracia, a lisura do processo eleitoral também está cada dia coincidentemente mais intenso. Bom, para não variar, é o Carluxo que começa a falar uma coisa e você tem que fazer um exercício aqui de ir com calma, tentando entender por que ele decidiu falar isso aqui. E por que ele decidiu falar? Porque neste dia foi o dia em que a Polícia Federal acordou aí algumas pessoas e levaram para a cadeia. Daqui a pouco eu vou trazer, porque sim, tem gente aí na cadeia. E vai dizer a matéria aqui que a polícia então deflagrou nesta quinta uma nova fase da Operação Última Milha, que desde 2023 investiga o possível uso ilegal. Aí falam que possível, né? Mas já dá para dizer, né? O possível uso ilegal de sistemas da ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, que não está lá a serviço do Bolsonaro, não está lá a serviço de interesses pessoais do Lula e de nenhum presidente, mas a serviço do Estado, da nossa nação. E foi utilizada, sim, tem a tal da ABIN paralela, para atender a interesses pessoais e da família Bolsonaro, que vai dizer, então, a ABIN para espionar autoridades e desafetos políticos no governo Bolsonaro. Isso aqui é gravíssimo, pessoal. E querem eles reclamar de ditadura? O que é isso? É muita cara de pau, muita hipocrisia. Diz aqui a matéria que, de acordo com as investigações, o grupo usou sistemas de GPS para rastrear celulares sem autorização judicial. Segundo a PF, nesta fase, os policiais cumprem 5 mandados de prisão preventiva e 7 de busca e apreensão em Brasília, Curitiba, Juiz de Fora, Salvador e São Paulo. Aqui vai dizer que a polícia identificou um áudio, vejam só, em que o ex-presidente Bolsonaro, pobre coitado do perseguido, sempre ele envolvido em encrencas, né? Vai fazer o quê? Quis se meter em encrencas, agora aguenta, cidadão. Não vai ficar com mimimi, não. Agora aguenta firme aí. Vai dizer que então que o Bolsonaro, o então diretor da ABIN, que é o Alexandre Ramagem, deputado federal, pré-candidato à Prefeitura do Rio, e o então ministro-chefe do GSI, general Augusto Heleno, aparecem falando sobre a investigação envolvendo o senador Flávio Bolsonaro, no caso da suposta rachadinha. É o que está na matéria aqui, né? Segundo a PF, eles estavam discutindo supostas irregularidades que teriam sido cometidas por auditores da Receita Federal na elaboração de um relatório de inteligência fiscal que originou o inquérito contra o filho 01 do presidente. O áudio tem 1 hora e 8 minutos de duração. É datado de 25 de agosto de 2020 e foi encontrado em um aparelho de Ramagem, o ex-ABIN. Uma das advogadas de Flávio também estaria presente na reunião. De acordo com as investigações, Ramagem disse na gravação que
seria necessária a instauração de procedimento administrativo contra os auditores da Receita, com o objetivo de anular a investigação, bem como retirar alguns auditores de seus respectivos cargos. Ô, mas que beleza, hein? Mexe um pauzinho daqui, mexe um pauzinho dali. É pra quê? Ah, porque ele não fez nada de errado, não. É para tentar cobertar o erro, é para tentar cobertar o crime, não permitir que as investigações avançassem. Isso é óbvio. O relatório da Polícia Federal ainda aponta que integrantes da chamada ABIN paralela tentaram levantar podres e relações políticas dos auditores da Receita. O suposto desvio de verba pública, a chamada rachadinha, teria ocorrido no gabinete de Flávio quando ele era deputado estadual na Alerj, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Diz aqui mais. Igualmente, em relação às investigações relacionadas ao senador Flávio Bolsonaro, a autoridade policial trouxe informações a respeito do uso da estrutura da ABIN para monitoramentos dos auditores da Receita Federal do Brasil, responsáveis então pelo relatório de inteligência fiscal que deu origem à investigação que apurava o desvio de parte dos salários dos funcionários da Alerj, com o objetivo inclusive de encontrar podres sobre os mencionados auditores, diz então trecho da decisão do ministro Moraes, que autorizou então a quarta fase da Operação Última Milha. Aqui diz mais, vamos resumir para vocês. As diligências contra os auditores, ao que indicam os vestígios, foram determinadas pelo delegado Alexandre Ramagem, diz então o relatório da Polícia Federal. Os investigadores interceptaram conversas de integrantes da ABIN paralela, falando sobre achar podres, dívidas tributárias, ver redes sociais de esposa dos servidores da Receita. Então tá aí. O Bolsonaro, enquanto presidente, usando a ABIN para proteger filho investigado. Já pensou se fosse o Lula? E não adianta agora o Bolsonaro falar que não sabia de nada, que ele nunca sabe de nada, né? Tem que conversa dele com seu ministro general Heleno e o ex-chefe da ABIN, o Ramagem. E quem então foram os alvos da ABIN, da chamada ABIN paralela? Aqui vai trazer então que a organização criminosa também acessou ilegalmente computadores, aparelhos de telefonia e infraestrutura de telecomunicações para monitorar pessoas e agentes públicos. Vamos trazer aqui então, né, quem foram, por enquanto, vai surgir mais. Aqui agora vai aparecer cada podre deles, né? Dos membros aqui dessa ABIN paralela, e do qual o Bolsonaro aqui era o chefe, digamos assim. Aqui vai falar do Toffoli, Moraes, o Barroso e o Fux, todos os 4 ministros do STF. Alguns deputados, por exemplo, Arthur Lira era aliado deles. Ali, mas eles sabiam que não era um aliado confiável, né? Agora tá fingindo ser aliado do governo Lula quando interessa, né? Quando não interessa, aí vira opositor. Então, Arthur Lira, o Kim Kataguiri, Rodrigo Maia, Joyce Hasselmann, João Willis, que na época estava até fora do Brasil, não entendo por que eles estavam tão interessados assim em ver onde é que o João Willis estava, enfim. Os senadores Alessandro Vieira, Omar Aziz, Renan Calheiros, Randolfo Rodrigues, que integravam a CPI da Covid no Senado. Tem também aqui, né, do Poder Executivo, João Dória, servidores do IBAMA, tem também aqui auditores da Receita Federal, jornalistas, Mônica Bergamo, Vera Magalhães, Luísa Alves Bandeira e Pedro César. Eu acho que vai sair muito mais gente isso aqui. É só o começo, ou, na verdade, assim, a continuidade de uma investigação que tem que ser aprofundada, ser conduzida com seriedade, com calma, para que eles não aleguem lá na frente que o devido processo legal não está sendo respeitado e queiram insistir na tese de perseguidos, que é o que o Carluxo mais ou menos, né, tenta dizer aí que não tem nada contra eles. O que é isso, rapaz? E por que o Carluxo tá brabinho? Porque gabinete do ódio bolsonarista tem a ver com Carluxo. E, baseado em algumas conversas, eles usaram as iniciais CB. E aí dão a entender que é de Carlos Bolsonaro. Porque quem está cometendo o crime não vai escancarar o crime. Você não vai deixar digital assim de bobeira e falar: manda pro Carlos Bolsonaro, o filho número tal do Jair. Não, vão usar alguns codinomes aí. Tipo a lista do Odebrecht, lembra? Que eles, bolsonaristas, tanto criticaram, inclusive com fake news. Eles, por exemplo, atribuíam um codinome para o Ciro que nunca foi citado na lista do Odebrecht, mas aí eles pegavam um codinome que era do ministro Eliseu Padilha para dizer que aquilo era do Ciro, tudo mentira. Então agora está aqui, o CB, segundo apontam as investigações, seria o Carlos Bolsonaro, que dá o seu chiliquinho lá, que reage, mas assim, tem coisa que nem eles conseguem negar, mas vão insistir de que não tem elementos aqui, o que eles querem? É a narrativa para os apoiadores fanáticos deles, continuar acreditando de alguma forma que eles são pobres, coitados, inocentes,
quando a gente está vendo aí, cada dia que passa, encrenca com joia, com cartão de vacinação, com a BIM paralela, com minuta de golpe, não aceitando resultado, é um negócio surreal. Como é que tem uma família encrencada e que parece que tinha prazer por cometer crime? Então é isso, vamos ficar muito atento. E o convite que eu faço para vocês, além de continuar aqui acompanhando os desdobramentos disso, é que vão para o canal Cineminha. Link no comentário fixo, meu filho Fábio Jacob tem esse canal muito bacana com seu amigo Davi Guerra, falam lá de vários filmes, dicas de algumas séries, e eles deram ali as opiniões deles, mas sem spoiler, de um filme que está no cinema. Então vou deixar o link no comentário fixo, bora prestigiar o canal Cineminha e já chega se inscrevendo lá e deixando like e tudo mais, tudo é muito importante para o trabalho deles. Valeu, gente, até mais!